irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Com muita alegria estamos ao vivo para um planeta de audiência. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Querido, antes de eu começar essa palavra, eu quero lembrar para você que no finalzinho eu estou orando pela tua casa, pela tua vida e pela tua família. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou estar orando pela tua casa, tua vida e tua família. Eu tenho um canal no YouTube, eu te peço aí que você se inscreva nesse canal. Já estamos chegando a 250 vídeos, cada vídeo com uma mensagem, com um título diferente. Já estamos chegando a quase a 250 vídeos e eu gostaria que você entrasse nesse canal, Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Está escrito aí, ó, Atalaia de Cristo Roberto Nunes. O canal está escrito Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Deixe seu like, o seu joinha, entre em contato com a gente aí, tem um WhatsApp também aí, você pode estar se inscrevendo aí, deixando o seu like, o seu joinha, e se inscreva nesse canal, e Deus abençoe a tua vida. Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos aqui, e eu tenho uma palavra para o meu e para o seu elevo espiritual, porque estamos vivendo os dias maus. E se eu e você não estiver alicerçados sobre a palavra, nós vamos sucumbir, nós vamos parar. E parando, a gente vai dar lugar para o inimigo da nossa alma, né? Então vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra e vamos examinar, como diz a Escritura, né? Então a palavra de Deus, registrada no livro do profeta menor, chamado Amós, profeta menor, chamado Amós, no capítulo 8, no verso 11. Amós 8, 11. A palavra de Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós, capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Querido, a gente vê esse contexto aqui, esse texto, melhor dizendo, a gente vê esse texto do profeta chamado Amós, tido como um dos profetas menores. A gente vê a visão que o profeta teve futurista, a visão do que haveria fome e sede, não do alimento, do que o corpo precisa, mas da palavra de Deus. Querido, quando nós falamos do alimento perecível, em que nós temos que alimentar o nosso corpo físico, é necessário que comamos, que bebemos, para manter o nosso corpo físico de pé. Mas existe uma coisa chamada palavra de Deus, que tem que ser o meu e o seu alimento diário, alimento de todos os momentos, não só alimento quando precisamos ou quando sentimos necessidade de algo, mas um alimento que tem que alimentar o corpo, a alma e o espírito através da santa e gloriosa palavra de Deus. Quando eu vejo o profeta Amós se referindo que vai chegar um dia que o povo, que vai chegar um dia, vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra,
não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Querido, você sabia que algumas igrejas já está acontecendo isso? Porque eles participam de louvores do começo quase até o fim do culto. É grupo A, grupo B, grupo C, e vai falando, vai testemunhando. Aí quando chega o momento da palavra, é 12 minutos, é 15 minutos. O pregador passou o dia no monte, uma noite no monte, para que o Senhor desse o alimento espiritual para aquela congregação. E quando chega no momento, o pastor olha para o pregador e fala: olha, você tem tantos minutos para pregar a palavra. Sabe por quê? Porque hoje é mais fácil fazer culto com música gospel, que isso não são louvores sacros, não são mesmo louvores sacros, são música gospel de pessoas não compromissadas com Deus, que faz as letras de música dizendo ser hino, exaltando somente um homem. E o povo estão preferindo ouvir esses tipos de música, de louvores, ao invés de ouvir a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando eu vejo o profeta Amós dizendo que vai enxergar dias em que o povo terão fome, não do pão, não da água, sede da água, mas de ouvir a palavra de Deus. Há países da janela 10 para 40, onde não se entra o evangelho, o povo tem muita fome de ouvir a palavra de Deus e não pode. Porque se abrir a Bíblia, se pregar a Bíblia, são queimados em praças públicas. E hoje nós temos o acesso, livre acesso de ouvir, de pregar em praça pública, de ir aos campos missionários. E muitas das vezes, olha, cruzamos os braços, a oportunidade que temos de levar a palavra para esse povo que estão sedentos, nós cruzamos o braço, achamos que não temos condição de ir. Porque no Salmo de número 126, o salmista diz assim: olha, aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemendo, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Louvado seja o Eterno. Queridos, estamos vivendo os dias de totais apostasias. Dia de que pessoas se apostatarão da fé e estão dando ouvido a espíritos enganadores, ao invés de ouvir a santa e sacra palavra de Deus. Pessoas têm comichões nos ouvidos, mas não ouvem a palavra de Deus. Talvez pessoas não dêem importância, mas certa feita Jesus chegou diante de Pedro e disse: Pedro, sois limpo pela palavra. Eu lembro que Jesus pregando, Jesus disse que eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Querido, muitos têm necessidade de ouvir a palavra, mas só que não tem quem pregue, porque hoje os cultos são feitos só de louvores. São muitos louvores e pouca palavra. Música, louvores, não converte ninguém. Passa mais emoção de que conversão. Nós temos que entender: todos os homens que permearam esta terra, eles tiveram a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, ouvindo a palavra de Deus. Todos os
profetas disseram, ó, assim diz o Senhor, assim fala o Senhor, porque é a boca de Deus, a Bíblia é a boca de Deus falando. Mas infelizmente são pessoas avarentas, são pessoas persuasivas, que tentam persuadir pessoas só com louvores, e inicia o culto com louvores e encerra com louvores, onde a palavra de Deus já quase não se ouve, onde pintam igreja de preta. Jesus não é a luz, para que preto, para que escuro, para que troço escuro na igreja? Pintam a igreja de preto, parece que vive nas trevas. Quem gosta de trevas é o Satanás. E a palavra de Deus está dizendo que eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Por que andais em treva? Cultuar Deus em trevas, em escuridão. E tome louvor, e tome grupo tal, e tome coreografia. E a palavra, aonde fica a palavra? Aí Amós, no capítulo 8, no versículo 11, diz: vem dias, diz o Senhor Jeová, que o povo terão fome, não de um alimento, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Lembra que a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que Pedro pescou a noite toda, não apanhando nada. Pedro volta para a beira do mar para lavar as redes. Quando Pedro ia começar a lavar as redes, Jesus pede um barco emprestado e começa a pregoar a palavra. E pregando a palavra, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, volta-te o mar. Mas volta-te o mar, Pedro, com a mesma rede e com o mesmo barco. Não precisa mudar a rede nem mudar barco. Ou seja, não precisa estar mudando nada daquilo que Deus começou a fazer. Tem pessoas mudando o seu caráter, mudando a sua forma de ser, mudando os seus cultos para atrair jovem. Jovem atrai com uma palavra de Deus. E Pedro manda, e Jesus manda Pedro ir no mar. Vai, Pedro, e lança-te a rede do teu lado direito. Lança-te a rede do teu lado direito. E Pedro, olhando para Jesus, diz assim: Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, eu irei e lançarei a rede. Você sabe o que é que o salmista disse? A tua palavra escondi no meu coração para mim não pecar contra ti. Você sabe o que é que o Salmo 119, versículo 105 diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Meu Deus, isso aqui é muito forte. E as pessoas dão ouvido a louvores que exaltam o homem, dão ouvido a louvores que falam de vingança, mas não dão ouvido à voz, à palavra de Deus. Joel diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de Bíblia. Bíblia, meu irmão. Não adianta você ser um dos maiores levitas. Olha, eu sou, porque hoje os cantores são chamados de levita, né? Levita é aquele que era da tribo de Levi, que levava a arca, aquele pessoal que andava cantando, louvando. Esses são os verdadeiros levitas. Hoje todo mundo é levita, porque de artista passa a ser levita. São os verdadeiros artistas de púlpito, artistas de palco, cobrando fortuna, mas não tem uma palavra. Mas não tem palavra. O meu povo erra por falta de conhecimento.
Enquanto isso, vamos encher a igreja. Vamos encher a igreja com música, com louvor que aparentemente é de Deus, mas não, só exalta o homem. Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu vejo o profeta Amós aqui dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, eis que vem dias. O profeta Amós falou essa palavra há 700 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo. Essa palavra foi anunciada ao profeta Amós. Olha como estamos hoje. Cada dia a Bíblia é mais reduzida. Tem muitos que nem a Bíblia já leva para o culto, só leva no celular. A velha e boa Bíblia está empoeirada, esquecida, em uma cabeceira de uma cama, em um armário, no Salmo 91. Querido, nós temos que lembrar, se estamos aqui, foi pela palavra. Porque no livro do Gênesis, lá no começo de tudo, o Senhor diz assim: no começo fez o Senhor o céu e a terra era vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E o Senhor disse: haja, e houve. Quando diz haja e houve, porque o Senhor usou a palavra para criar todas as coisas. Hoje o que nós vemos é muitos homens e muitas mulheres sem a palavra. São como folha seca, profetiza, canta, roda, pula, sapateia, mas no primeiro vento essas pessoas se desviam, porque não tem alicerce. Não tem alicerce. No Evangelho de Mateus diz que o homem prudente é aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Que veio o vento, veio a tempestade, bateu naquela casa, mas ela ficou de pé. A rocha é a palavra de Deus. A rocha é a palavra que edifica. Querido, esse livro aqui de Amós está nos dizendo que vem dias, ou seja, ainda vai vir coisas piores do que estamos vendo. Eu já passei por uma igreja onde eles pediam para enterrar a Bíblia no seu quintal. Já passei por igreja que arrancava as páginas da Bíblia para pedir oferta, para pedir envelope através da página da Bíblia, arrancando aquilo que Deus me deu, que é a palavra de Deus no meu coração. Então, querido, o povo não tinha apetite para a palavra de Deus, quantos profetas, como Amós, o transmitiam. Por causa da sua apatia, Deus diz que eliminaria até a oportunidade de ouvir a sua mensagem. Olha, o povo estava dando comichão nos ouvidos, até que Deus levanta o profeta Amós, levantando o profeta Amós com autoridade, porque o povo não tinha apatia para a palavra de Deus. Quanto profeta como Amós transmitiam, por causa da sua apatia, Deus que eliminava até a oportunidade de ouvir sua mensagem. Hoje, meu irmão, olha para cá, nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Eu e você temos a palavra de Deus. Eu só vou ser enganado se eu quiser, se você quiser ser enganada. Porque se a tua igreja, aonde tu congrega, se não tiver Bíblia, se não tiver palavra, leva a mal não, você está no lugar errado. Você está processando a sua fé errada. Se a tua igreja não prega a palavra de Deus, se a prioridade lá é louvor, é oportunidade, é coreografia,
sai fora, porque Deus tem um negócio contigo. Deus tem um negócio diferente com você, porque basta entender, meu irmão, para bom entendedor, basta apenas um pingo no i, que a palavra é a essência da adoração, que a palavra é a primazia da igreja, porque sem palavra, sem profecia, a igreja vai se corromper. É por isso que vimos tantos homens fracos na fé, tantas pessoas se arrastando na igreja, porque não tem um alimento diário, pessoas doentes, porque não participa, não ouve, não pratica a palavra de Deus. É cada dia ficando pior, cada dia o povo da Bíblia são esquecidos. Mas se tem louvor, se tem adoração, como diz, abre os braços e até chora. Mas são pessoas vazias quando acaba o culto, porque quando acaba o culto, muitas das vezes nós perguntamos aonde foi lido, aonde foi pregado. Um olha para o outro, não sabe aonde foi, porque não tem conhecimento da palavra. Um dia desse, eu tive uma oportunidade, não vou dizer o nome da igreja. Eu falei, querido, abra a tua Bíblia no Salmo de número 152. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 152. Pessoas procurando na Bíblia o Salmo de número 152. Sabe por quê? Não tem quem ensine. Não tem quem ensine. Hoje, os seminários, os cursos de teologia, quer ensinar sobre extraterrestre, quer ensinar sobre dinossauro, quer ensinar que aquela roda que Ezequiel viu são seres de outro planeta. Querido, aqui ó, palavra de Deus, ela é inerrante, ela não erra, ela tem o alvo certo, ela tem a direção certa, e para quem está sendo mandado, para qual está sendo mandado, se der ouvido a esta palavra, pode ter certeza, vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Então, querido, quando eu vejo o livro aqui de Amós dizendo que eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. E essa fome está existindo hoje. E essa fome está existindo hoje. Porque maquiaram muito o evangelho. Pode isso, pode aquilo outro. Só não pode ir para o céu. Ah, que eu posso fazer aquilo outro, posso ter aquilo. Pode tudo isso. Porque tudo é lícito, mas também nem tudo me convém. Você está entendendo? Então, quando Deus usa, o Senhor usa o profeta Amós para nos alertar sobre o que está acontecendo nos dias de hoje, onde as igrejas não têm Bíblia, onde as igrejas não pregam a palavra, onde as igrejas têm artimanha para ganhar jovem através de música. Isso não converte ninguém, não. O que converte é a palavra de Deus. As escrituras podem ajudar a encaminhar a você a ler a Bíblia. Assim que você abre a Bíblia, que é a escritura, ela pode te encaminhar, a te direcionar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Basta eu dar ouvido à voz de Deus. Ah, pastor, eu queria ler a Bíblia num ano. Leia, mas a Bíblia não é para ler. A Bíblia não foi feita para você ler ela num ano, não. A Bíblia foi feita para você examinar. Você sabe o que é examinar? O médico, quando você vai no médico,
Você senta na cadeira lá com o médico lá, o médico bota aquele aparelho no ouvido e começa a te examinar. Vê onde é a dor, onde vai doer. Assim é a Bíblia. Nós temos que examinar as Escrituras, porque dela veio o poder de Deus. Tudo foi feito pela palavra. Nada que existe hoje, olha, aliás, tudo que existe hoje, engloba tudo que existe hoje, foi feito através da palavra. Sem palavra, a igreja vai se corromper. Sem palavra, o crente cai. Sem palavra, não tem avivamento. Porque o avivamento vem de dentro para fora da palavra de Deus, não do pulo, do rodar, do sapateio, não. O avivamento vem da palavra de Deus, quando eu deixo a palavra entrar na minha vida, quando eu vejo a palavra entrando na minha vida e eu começo a adorar o Senhor através da própria palavra de Deus. Então o profeta está dizendo, vai vir dia que o povo, diz o Senhor Jeová, vai ter fome e sede. Fome não do pão, sede nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Ainda é tempo, meu irmão, ainda é tempo de nós darmos ouvido à voz do Senhor. A voz do Senhor, lâmpada para os pés e luz para o caminho, ou seja, direção. Quando eu e você aprender que o mais importante da nossa vida é a palavra ao invés do que a música, nós vamos ficar bem aptos aos falsos ensinos, às falsas doutrinas, porque só cai aquele que não tem palavra. Meu irmão, a palavra de Deus está na nossa disposição. A palavra de Deus está na nossa disposição todos os dias, porque hoje ainda temos livre acesso, livre arbítrio de escolher a palavra de Deus. Hoje temos acesso, mas está tramitando leis lá em Brasília, que você não vai poder ouvir a palavra de Deus, que você não vai poder pregar a palavra de Deus. Vai chegar dias em que o povo vai ter fome e sede. Então guarde a palavra no teu coração. Guarde a palavra no teu coração para tu não pecar contra Deus. Guarde a palavra bem na tábua de carne do teu coração, para quando vier os dias maus, você ter palavra para alimentar aquele que está precisando. Quando eu leio a palavra de Deus, que o Senhor dizendo que Ele é o pão da vida, porque Ele quer alimentar a tua alma, que Ele é a luz do mundo, que Ele quer te dar a direção através dessa luz, para que tu enxergue que só através da palavra de Deus é que vamos vencer. Só através das Escrituras é que vamos nos apresentar diante de Deus com as mãos cheias. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação por não conhecer o poder das Escrituras e nem tão pouco a palavra de Deus, meu irmão. Então hoje é o dia que fez o Senhor. Hoje é o dia de nós lermos, de nós aprendermos que o Senhor é a solução de todos os problemas. Não é o governo, não é os governantes, não é a moeda, o dinheiro que vai fazer com que você seja salvo. Não, o que vai te salvar é o Senhor Jesus através da palavra de Deus. Não deixe passar essa oportunidade, porque a vida ela é feita de oportunidade. É oportunidade hoje de pregarmos, oportunidade hoje de ouvirmos a palavra de Deus, porque o profeta disse que vai chegar dias
em que o povo terá fome e sede da palavra, mas não vai ouvir, porque o povo ficou 430 anos, Deus calado, não existia profeta, não existia reis nem juízes, não existia homens de Deus. 430 anos, Deus ficou em silêncio, sem ter uma palavra, sem ter uma visão ou revelação. Mas o véu foi rasgado e a palavra está aqui, ó, nas nossas mãos, para colocar em prática no nosso coração. Não deixe passar essa oportunidade, meu irmão. Minha irmã, não deixe passar essa oportunidade. Se você não tem hábito de ler, comece a ler. Comece a ler e a guardar as palavras que o Senhor diz na Bíblia. Porque o próprio profeta está nos alertando que vai chegar dias terríveis, dias trabalhosos, dias difíceis, dias que as pessoas terão comichão nos ouvidos, dias que as pessoas vão se apostatar da fé e vão dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, a pessoas que cauterizam a mente dizendo que não precisa Bíblia. Meu irmão, nós somos limpos pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos limpos pela palavra de Deus, porque o Senhor disse assim, ó, vai passar o céu e a terra, mas esta palavra, essa não há de passar. Por que não vai passar? Porque o Senhor vela para que ela se cumpra na minha e na tua vida. Dias difíceis, dias trabalhosos. Esses dias trabalhosos estamos vivendo. Homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingrato, profanos. Tudo isso estamos vivendo. Mas se eu não tiver a palavra de Deus como meu escudo, como minha fortaleza, eu vou sucumbir com essas doutrinas de demônio que tem por aí, onde não usa a palavra de Deus, onde prefere botar uma igreja preta para atrair os jovens com luz neon, igreja preta com luz neon, ao invés de ter a luz própria do Senhor, tem a luz das trevas nessas igrejas. Cuidado, você jovem, cuidado com isso que seus olhos estão vendo, que achando que é bonito, mas se não tiver a palavra de Deus nessas igrejas, olha, se não tiver a Bíblia, sai fora enquanto é tempo. Sai fora enquanto você não perece. Olha, para me encerrar, uma certa feita fui evangelizar lá no morro, no Rio de Janeiro. Fomos evangelizar, eu umas 5 pessoas comigo. 3 pastores e 2 presbíteros. Fomos evangelizar. Ao chegar nesse evangelismo, o rapaz que estava de frente lá do morro lá, vocês são crentes mesmo, né? Fala uma palavra da Bíblia. Teve um presbítero lá que titubeou e tal, pá. Aí chegou para mim. E você, bigode, e aí? Fala uma palavra aí. Eu falei, meu querido, assim diz o Senhor. Coloque a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Esse moço regalou os olhos. Esse moço regalou os olhos para ver, ainda falei assim, ó, para ver que Deus está me usando. Na tua casa tem uma moça de nome tal, tem uma irmã de nome tal, e você é filho de uma missionária e uma diaconisa que ora por você todos os dias. Ele regalou os olhos, dobrou o joelho e falou, ó, verdadeiramente esse bigode e aqueles 2 ali são um homem de Deus. Vocês buscam mais a palavra. Olha só, o diabo usando a boca daquele rapaz para nos mostrar que só tem poder através da palavra de Deus. Aí oramos para aquele rapaz, ele aceitou Jesus. Os outros que estavam com ele não aceitaram Jesus. Teve uma inclusão lá no morro, lá teve uma batida lá no morro lá. 2 semanas depois, os 3 jovens que não aceitaram estavam na capa, na primeira folha da capa de um jornal, morto por trocar tiro com a polícia.
palavra de Deus, querido, ela liberta, ela tira das trevas para a maravilhosa luz. Quando eu dou ouvido à palavra de Deus, até aquilo que é para dar errado, Ele vai fazer dar certo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe. Momento de oração, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Canal Atalaia de Cristo. Eu gostaria que você entrasse, que você deixasse o seu like, o seu joinha, que você compartilhasse o mais número de pessoas para a gente ganhar almas para o reino através da palavra de Deus. O nosso canal tem quase 250 vídeos só de palavra, só palavra de Deus. Quase 250 vídeos, cada vídeo com um título da palavra de Deus para o teu eleito espiritual. Entre aí no YouTube, entra no YouTube, faz esse favor, entra no YouTube aí e compartilha esse vídeo. Se inscreva nesse canal Atalaia de Cristo, está passando aí, ó, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixa Deus te usar para a gente ganhar muito mais almas, amém? Vamos orar? É momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno e glorioso Pai. Meu Deus, estamos aqui por causa da Tua palavra, Senhor. É por causa da Tua palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É por causa da Tua palavra, Senhor, que eu escondi no meu coração para mim não pecar contra Ti. Meu Deus, é sobre essa palavra que eu lançarei a rede, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que falamos contigo através da Tua palavra, em que apregoamos, Senhor, a mais verdadeira e poderosa, que é a Sua palavra. Meu Deus, que essa palavra que foi pregada, Deus, ela vá e ela produz resultado para a qual está sendo mandado. Toma teu filho, a tua filha nas tuas mãos, que ela venha entender que nós estamos aqui para bater, simplesmente para ensinar a Tua palavra. Deus, fica conosco no dia de hoje, nos dando um dia de paz, um dia de alegria. Deus, e acima de tudo, um dia de salvação. Toma a minha vida nas Tuas mãos, a minha esposa nas Tuas mãos, meus filhos e netos nas Tuas mãos, e nos dá vitória, Senhor, porque assim eu oro e já te agradeço, no Teu santo e glorioso nome, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família, tá bom? O canal tá passando aí, ó, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe a todos, faça assim. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vida de Jesus. Todos juntos, diga amém, amém e graças a Deus. Ô glória! Baruch Hashem, quer dizer, graças a Deus. Deus abençoe. A paz. Baruch Hashem, graças a Deus.